Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadul. Estou fazendo uma grande obra para Deus. Lemos em Neemias capítulo 6, versículo 3. Enviou-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? É fundamental compreender o que a palavra de Deus está revelando na Bíblia Sagrada. Esta foi a resposta de Neemias, que deu aos seus inimigos da obra de Deus. Estou fazendo uma grande obra e não posso deixá-la. Os inimigos queriam, de qualquer maneira, fazer com que Neemias parasse a obra que ele estava fazendo para Deus. Temos que ter muito cuidado, porque o adversário irá pelejar contra você e contra mim para que não se faça a obra de Deus. Mas, em nome de Jesus Cristo, nós iremos fazer a obra de Deus. Porém, a resposta de Neemias é a melhor resposta que podemos dar àqueles que tentam fazer-nos parar. Estou fazendo uma grande obra para Deus e não posso parar. A obra de Deus nas Escrituras, elas são muito reveladoras. A saber, a obra de Deus pode ser definida como o resultado de uma ação ou de um trabalho realizado por alguém para a honra e glória do nome do Senhor. No caso da obra de Deus, refere-se a tudo aquilo que realizamos para o Senhor, para o nosso Deus. Em Êxodo, capítulo 35 e versículo 36, vemos que Deus chamou Bezalel e Aholiabe e encheu-os de habilidade para toda boa obra de mestre, até as mais engenhosa e a do bordador, em estofo azul, em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda a sorte de obra e a elaboração de desenhos. A cada um Deus dá uma habilidade diferente para fazer a sua obra. Receba a sua, tome posse da sua, pega o teu malote com a sua e faze a obra do Senhor. Em Êxodo, capítulo 39 e versículo 43, é dito que e viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a faziam. Então Moisés os abençoou. Portanto, melhor ainda do que fazer a obra do Senhor é fazer conforme Ele ordenou. Portanto, conheça a Deus, conheça a vontade de Deus, conheça como Ele quer. Vamos fazer a obra de acordo como o Pai Celeste deseja, para que sejamos ricamente abençoados nesta vida e na eternidade. Em Deuteronômio, capítulo 15 e versículo 10, lemos: por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra da tua mão e em tudo o que puseres as tuas mãos. Portanto, aquilo que você colocar a sua mão em nome de Jesus, direcionado por Deus,
em obediência, Deus vai prosperar, porque Ele está para abençoar a todos nós. Em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 4, Moisés escreveu sobre a perfeição da obra de Deus, dizendo: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são bons. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo, reto é. A obra que Deus faz é perfeita, portanto, justo e reto Deus é. Em 1 Crônicas, capítulo 22 e versículo 16, Davi animou Salomão, dizendo: Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Então, podemos entender que enquanto existem pessoas que tentam desanimar quanto ao fazer a obra de Deus, existem outras pessoas corajosas, como Davi, que encorajam-nos a fazer a obra de Deus. Homem de Deus, levanta a tua voz como trombeta, prega a palavra, leva a palavra, ensina a palavra, dedica da palavra, apoia o pastor, apoia o ministério, apoia a convenção, apoia os presidentes da convenção, apoia os supervisores, apoia o departamento, realiza, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 16, o escritor sagrado afirma: Assim preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar, e assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Deus foi mesmo com Salomão em toda a obra que ele fez. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, a palavra de Deus nos fortalece, dizendo: Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus sempre recompensa os que fazem a sua obra. Não temas, ó pequeno rebanho, Deus te chamou, então fica na posição em nome de Jesus Cristo, que não vai faltar o pão, não vai faltar água, não vai faltar o sustento, não vai faltar a manutenção, não vai faltar a aposentadoria, não vai faltar nenhum tipo de condições para que tu realizes a obra de Deus e no final a vida eterna. Em Esdras, capítulo 6 e versículo 22, o sacerdote Esdras disse que o Senhor havia fortalecido as mãos do povo para a obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Em Neemias, capítulo 6 e versículo 16, Neemias afirma que os próprios inimigos começaram a reconhecer que o próprio Deus fez aquela obra. Quando os inimigos perceberam que é o próprio Deus quem está no negócio, eles desistem, eles não podem ir em frente, porque sabem que o nosso Deus é poderoso na batalha. Em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 58, Paulo nos incentiva a continuar fazendo a obra de Deus, declarando: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Logo, não podemos parar a obra que estamos fazendo para o nosso Deus. Não vamos parar, vamos avançar, vamos levar em frente, vamos nos esforçar em nome de Jesus pela fé. Como Neemias, não devemos dar ouvidos aos Tobias e aos Sambalates dos nossos dias, pois estamos fazendo uma grande obra para Deus. Portanto,
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Ide, portanto, ensinai todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, estamos fazendo uma grande obra para Deus e vamos continuar.